abençoe agora nesse tempo, que continue a nos abençoar nesse tempo de ouvir da palavra do Senhor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, se você puder, tiver alcance a sua Bíblia. Nós vamos estudar esse texto que é muito interessante, é um relato, conta a história de Jesus, é a palavra de Deus, Jesus conversando com uma mulher. É muito lindo nós pensarmos que Jesus teve tempo, gastou um tempo conversando com uma mulher, ele se importou e nós queremos ver esse contexto. Eu vou ler o texto agora com você, que diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia. Jesus deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhes der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la mais. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que a mulher respondeu: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém que é o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são este que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem
que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Texto maravilhoso, texto lindo, né, Joana? Muito bonito. Texto que nos fala a respeito de uma mulher que estava ali, talvez no trabalho dela, semanal, pegando água. A gente percebe de que ela sempre retornava, porque ela tem um diálogo com Cristo, ao qual ela fala: me dá a água da vida, que talvez eu não precise voltar mais aqui. Mas eu quero desde o início aqui pensar que Jesus, ele estava saindo da Galileia, ele estava indo para Galileia, ele precisava passar por Samaria. E os samaritanos ali no texto já deixa claro que eles não tinham um diálogo bom com os judeus, né? Porque era uma mistura ali de raças, de tipos, de tribos que viviam ali. E esse pessoal, eles não tinham uma conversa, um diálogo gostoso. Mas a partir do momento que Jesus chega, cansado, ele senta no poço, essa mulher chega e fala Jesus fala para ela: você me dá um copo d'água? Não sei se você já viveu isso, vocês que nos ouvem, mas muitas vezes algumas pessoas chegam até nós, na nossa casa, e nos pedem algo, né? E como que nós nos comportamos? Essa mulher, ela falou: você não tem nem com o que tirar água. Você não tem com o que tirar água, Senhor. Ela falou para Jesus. E interessante que Jesus, ele não usou esse preconceito de não falar com uma samaritana. Jesus, ele deu atenção àquela mulher. E aí a gente vê que Jesus, ele, mesmo cansado da viagem, ele dedica ali um tempo. Se você prestar atenção no texto, João, e os ouvintes, os discípulos já não estão mais ali. Os discípulos saíram. Os discípulos de Jesus foram ao mercado, vamos colocar dessa forma. Foram à cidade comprar alimento, né? E para que talvez eles, né, tivessem uma refeição durante a viagem. E enquanto isso, ele conversa ali com a mulher samaritana e fala para ela que se ela conhecesse o dom de Deus, ela pedia para Jesus dar água para ela e não que ele tivesse pedido água a ela. É muito interessante quando a gente junta Jesus pedindo água porque ele estava com sede da viagem e Jesus oferecendo a água que jorra para a vida eterna. Jesus, a água da vida, é aquele ser maravilhoso que morreu na cruz do Calvário e que tem o poder de salvação. Nós podemos ler lá em João, capítulo 4, versículo 42, o final do texto. A gente não leu ele, mas eu gostaria de ler agora. Diz assim: e dizia a mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Nós estamos falando do Salvador do mundo. Aquele diálogo, Jesus gastou um tempo com aquela mulher. Jesus Cristo, o Salvador do mundo, gastou tempo com uma mulher ali e ofereceu a água da vida. Eu quero te oferecer a salvação, mulher. Jesus falando: eu quero te oferecer o melhor que eu tenho. Eu quero que você seja essa pessoa que se renda a mim. E ela ali toda intrigada com os conceitos que ela tinha a respeito de ser uma samaritana e um judeu, e também com relação à adoração. Aonde que nós adoramos e aonde você adora judeu, que ela identificava Jesus ali ainda como um judeu e não como o Salvador do mundo, não como Cristo. Ela fala: nós adoramos em um lugar, vocês em outro, qual de fato é? Aí Jesus fala, né? Haverá então um lugar aonde a verdadeira adoração, que é o que o Pai procura, os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Não há um lugar, há um desejo, Joel, há um desejo de que cada um de nós adoremos ao nosso Deus na perspectiva de que Ele é o Salvador do mundo, não por uma parede bonita de uma igreja, não por uma placa, mas pelo que Deus é.
Ele é o único caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus se não for por meio de Jesus Cristo. Essa é a mensagem maravilhosa. Essa é a boa nova. Essa é a nova mensagem que nós temos que transmitir. Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. Essa mulher, quando ela percebeu que Jesus estava ali falando a respeito de coisas um pouco diferentes do que normalmente um ser humano falaria, ela percebeu que havia uma conversa diferente, ela identificou que Jesus era uma pessoa incomum dentro da realidade dela ali. E ela falou, eu sei que você é talvez um profeta, né? Identificou ele como uma figura diferente. E de que a gente sabe que vai vir o Messias. O Messias vai vir e vai falar a respeito de todas essas coisas. E eu acho que nesse momento, já, quando Jesus responde para ela, eu sou essa pessoa. Ela deve ter arrepiado, né? Sentido assim, de que eu preciso anunciar que eu encontrei-me com o Messias. Mas antes disso, há um relato de que Jesus fala para ela, né? Assim, vai chamar teu marido? Chama teu marido. Aí ela fala, eu não tenho marido. E Jesus fala, verdade, você não tem marido. Porque 5 você já teve, né? E agora ela percebe que esse homem, Jesus Cristo, ele está falando a respeito da vida dela, relatando os pecados dela. Alguém que ela não tinha visto antes, que não era ali da comunidade, e relata a respeito do que é no íntimo dela. Entra na vida dela. E ela fala, verdadeiramente você é o Messias. Com certeza ela deve ter tido uma convicção ali e um encontro com Cristo. Um verdadeiro encontro com Cristo. Nós sabemos que ao momento em que nós aceitamos o nosso Senhor Jesus Cristo, nós fazemos essa confissão de pecados, né, João? Por várias vezes, não é somente uma vez na vida. Nós constantemente reconhecemos que o ser humano é pecador, de que eu sou pecadora. E ela reconheceu naquele momento que ela era pecadora. E aí ela foi anunciar. Ela falou, eu conheci uma pessoa que falou de quem eu sou. Essa pessoa viu quem eu sou. E conversou comigo, se importou comigo e se revelou como o Cristo, né? O eu sou. E anunciou na cidade, voltou aonde talvez ela estava anteriormente ao poço, né? Foi para lá e aí lá ela falou que venham aqui, venham, eu quero mostrar para vocês o homem que eu encontrei e ali talvez seja o Messias. E aí, agora eu quero ler um texto com vocês, a continuação do texto, que diz o seguinte. Muitos samaritanos daquela cidade, versículo 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, não é porque você me contou, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente é o Salvador do mundo. As pessoas da cidade vieram e viram Jesus, tiveram um tempo com Jesus. Jesus com certeza estava ali pregando do Evangelho, tanto que ali fala de que eles não queriam que Jesus fosse embora, permanecesse ali com eles. Então, ela, além dela pregar o Evangelho, ela falar, venham aqui conhecer Jesus. Jesus se manifestou àquelas pessoas. Eles não queriam que Jesus saísse de lá, que Jesus permanecesse. E essas pessoas falaram, verdadeiramente nós identificamos que Ele é o Salvador do mundo. E essa convicção, cada um de nós devemos ter. Não há convicção mais preciosa durante o tempo que estamos aqui na Terra. Nós precisamos ter essa convicção. É algo meu, teu, você que está me ouvindo. Você precisa ter essa convicção de que Jesus Cristo é o único Salvador. É o único caminho, não há outro. E se entregar verdadeiramente a Ele.
e de verdade confessar os seus pecados, assim como essa mulher está relatado na Bíblia, no cânon sagrado, a palavra de Deus. Deus deixou ali os pecados dela revelado para nos dar o exemplo de que nós precisamos confessar os nossos pecados, reconhecer os nossos erros e dizer: você é o meu Deus, Senhor Jesus, você é o meu Deus, o Senhor é o meu Deus, me entrego a Ti e reconheço os meus erros e que somente em Ti há salvação, é o único caminho. Há vários textos na Bíblia que nos relatam a respeito de Jesus, o único caminho, né? Nós sabemos de que não há outro. Há textos que afirmam explicitamente e outros que indicam isso. E nós devemos entregar cada vez mais a Ele, sempre possível, João e ouvintes, confessar os nossos pecados, dizer a Ele aquilo que nós temos falhado, naquilo que temos falhado, e orar, interceder, clamar a Deus por um melhor desenvolvimento da nossa salvação. O versículo 34 fala o seguinte: disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Quando os discípulos voltaram com os alimentos, eles falaram: vamos comer, né? Chamaram Jesus para se alimentar. Jesus falou: meu alimento está em obedecer ao meu Pai que me enviou. E Jesus aqui sabia que ele passaria por momentos difíceis, né? E aqui ele já está relatando a crucificação, ele já está pensando naquilo que viria pela frente. E fala no 35: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa, e em tesouro o seu fruto para a vida eterna. E de sorte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Aí, então, vem muitos samaritanos e entregam a vida a Cristo. Esse é o nosso trabalho, anunciar as boas novas de Jesus Cristo, da salvação. E o meu desejo é que você, confrontado com a palavra de Deus, venha se render a Ele como o único e suficiente Salvador. Amém, João? Amém.